Olá, meu aluno, tudo bem com você? Aqui quem lhe fala é seu amigo professor Jadson Caetano. Estamos de volta aqui para mais uma aula onde o foco aqui vai ser o que? Noção de projeto e instalação elétrica predial residencial, ok? Então veja, por que essa aula é importante? Porque você que é eletricista, com certeza você já deve ter, se não fez ainda, recebido proposta para fazer alguma instalação elétrica de um amigo, de um conhecido, ok? Então quando você vai fazer qualquer instalação residencial, você precisa seguir as normas, certo? Seguir as normas para poder fazer um serviço bem feito e dentro das normas técnicas. Isso é importante, mesmo que você não tenha um curso técnico, mas você é eletricista que se preze, você precisa fazer as coisas de maneira correta, ok? Então, aqui vou passar algumas dicas para você, certo? Sobre essa parte de instalação residencial predial, ok? Antes disso, eu lhe convido a visitar o site do Universo da Elétrica. Montei vários cursos excelentes para você, meu aluno, poder se qualificar, curso passo a passo, todas as aulas completas, ok? E com bastante conhecimento. E além disso, você faz parte de um projeto social comigo, ok? Além de fazer parte de um projeto social comigo, você aprende muito e ganha certificado. Então, acesse www.universodaelétrica.com, certo? www.universodaelétrica.com, ok, meu aluno? Então, acesse o site do Universo da Elétrica e você vai encontrar lá vários cursos. Se você quiser também, meu aluno, aí abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, você pode encontrar o link, ok? Então, dito isso, meu aluno, vamos conversar aqui, Você pegou uma residência, certo? Para fazer o projeto elétrico. O pedreiro, certo? O engenheiro civil, seja lá quem for o responsável, levantou do piso ao teto, certo? Nessa parte que entra você, eletricista, você vai ter que fazer a instalação elétrica, ok? Para fazer a instalação elétrica, você precisa de quê? Primeiro ponto importante, a planta baixa. A planta baixa da residência com as cotas, ou seja, as dimensões de cada cômodo. Com isso, você vem para cá, fazer o levantamento dos pontos de iluminação e dos PTUG, ponto de tomada de uso geral. Para fazer isso aqui, você precisa ter a planta baixa da residência com as dimensões. Por que disso? Porque a gente vai seguir, certo? A gente vai seguir as recomendações sempre da NBR 5410/2004, que é a norma elétrica, é a norma, que diz respeito às instalações elétricas em baixa tensão. Então é ela que vai orientar a gente para o levantamento de ponto, de potência, enfim. Então veja, você com a planta baixa, você vai dizer quantos pontos de iluminação e quantos PTUG você tem na residência. Já para adiantar para você, você tem uma casa com vários cômodos. O que é que essa norma diz em relação aos pontos de iluminação? Ponto 1. Você tem que colocar, no mínimo, um ponto de iluminação no teto, certo? Você tem que prever pelo menos um ponto de iluminação no teto para cada cômodo. Ou seja, cada cômodo da casa, quarto, sala, cozinha, área de serviço, tem que ter no mínimo, de acordo com essa norma, no mínimo um ponto de iluminação, ok? Então a primeira coisa que você tem que gravar é isso. Ou seja, é bem lógico isso, você não pode deixar, por exemplo, um quarto sem ponto de iluminação, e aí? Fica complicado, né, meu aluno? Então, cada cômodo você tem que prever no mínimo um ponto de iluminação. Então veja, meu aluno, para ponto de iluminação é isso que a gente falou. A norma diz que você tem que colocar no mínimo um por cada cômodo. Pronto. Agora, para levantar a quantidade de pontos de tomada de uso geral. Novamente, meu aluno, o que é tomada de uso geral? É aquela tomada que você vai colocar num lugar qualquer para, por exemplo, ligar um ventilador, certo? Ligar o carregador, certo? Então são essas tomadas de uso geral. Qualquer equipamento vai ser ligado ali, beleza? Então, ponto de tomada de uso geral. Perceba, o que é que a norma diz em relação a isso? Para fazer e saber a quantidade de tomadas de um cômodo, você tem que ter dois pontos. Primeiro ponto é saber qual é o cômodo que você vai colocar aquelas tomadas, saber a quantidade de tomadas ali, ponto de tomada. E o segundo ponto é saber o perímetro, ou seja, as dimensões, a soma dos lados daquele cômodo, certo? Dito isso, você consegue
com o tipo de cômodo e o perímetro, saber a quantidade de pontos de tomada que você vai ter naquele cômodo, certo? Agora, como é que é isso? Vamos dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo, vou pegar aqui, certo? Meu nome está aqui, muito bonito meu nome, mas eu vou ter que apagar aqui para a gente poder continuar aqui a nossa aula. Vou pegar um exemplo aqui de uma cozinha, certo? Cozinha, aqui, ó, certo? Vou pegar uma cozinha aqui que ela vai ter, ó, 5 metros aqui e 3 aqui. O que é o perímetro que eu falei a vocês? Isso aqui é uma cozinha, meu amor. O que é o perímetro? É a soma desses lados aqui, ó. Se aqui tem 5, eu considero que aqui em cima também, ó, tem 5, certo, meu amor? Se aqui tem 3, eu considero que aqui também tem 3. Então, quando eu falo perímetro, meu amor, estou falando o que para você? Estou falando que é a soma desses lados. 5 mais 5, 10. 3 mais 3, 6. Então, eu tenho quantos metros aqui de perímetro? Perímetro, quando aqui 10 com 6, 16 metros. Voltando lá, ó. Primeira coisa, para saber o número de quantidade de ponto de tomada do geral, tipo de cômodo, eu já sei, cozinha. Segundo ponto, perímetro, que é a soma dos lados. Então, tenho isso e tenho isso, eu sei agora, de acordo com a norma, descobrir qual é a quantidade de ponto de tomada do geral. Por exemplo, como é uma cozinha, aí você vai ver lá na norma. Numa cozinha, a cada 3,5 metros, eu coloco um PTUG, um ponto de tomada de uso geral. Cozinha, copa cozinha, certo? Área de serviço e locais análogos, parecidos com esse, a cada 3,5 metros você coloca um PTUG. Se fosse quarto, sala e locais parecidos com estes, certo? Eu colocaria não a 13,5 metros, mas eu colocaria a cada 5 metros. Okay? Então perceba a diferença. Se fosse sala, quarto e locais parecidos, seria a cada 5 metros um PTUG. Mas como é cozinha, fosse área de serviço, locais parecidos com isso, a 3,5 metros, certo? Então, o perímetro aqui deu 16. E eu sei que a cada 3,5 metros eu tenho que colocar um PTUG. Então eu faço aqui, ó, número de ponto de tomada de uso, ponto de tomada, né, de uso geral. Vai ser igual ao perímetro, que é 16, dividido pelo que eu sei lá, ó, que é 13,5. 4,57. 4,57. Então perceba, aqui vem a dica especial aqui, ó. Então eu sei que o número inteiro aqui, ó, eu já sei, vai ter o quê? 4 tomadas de uso geral, certo? Mas esse quebradinho aqui, ó, deu algum quebradinho, você acrescenta mais uma, certo? Então, no cálculo da quantidade de tomada, seja da cozinha, da sala, do quarto, sempre que der uma partezinha quebrada, você acrescenta mais uma tubo. Então aqui nessa cozinha eu vou ter quantos PTUGs, ponto de tomada de geral? 5. Então na minha cozinha eu vou colocar no mínimo 5 pontos de tomada de geral. Entendeu, meu aluno? Então um ponto muito importante. A norma, isso que a gente fez, está de acordo com essa norma. E está dizendo a quantidade mínima. Por que mínima? Se você puder colocar mais do que isso e quiser, você pode colocar. Ok? É até aconselhável, se você quiser, sempre estar prevendo uma a mais, duas a mais, dependendo do seu cliente, certo? Porque evita do seu cliente estar usando T's e B's, né? Ou B's, que é aquele que você coloca, né, no plug da tomada, tem 3, 4 saídas. Porque isso pode causar uma sobrecorrente ali, aquecer e vir a causar um acidente. Entendido, meu aluno? Tranquilidade, de boa. E aí, cameraman, tá dando para gravar? Boa. Quando cansado, fala aí, já. Então, beleza. Então, veja, só para a gente lembrar aqui e poder fazer direitinho aqui, né? Não ficar com dúvida. Eu dividi aqui por 3,5, não foi? Mas eu já disse nessa aula. Vou perguntar a você agora. Se isso aqui não fosse uma cozinha, fosse uma sala, e aí? Em vez de dividir por 3,5, eu dividiria por quanto que eu já falei? 5. Certo? Então perceba a diferença. Cozinha, copa cozinha, área de serviço, é a cada 3,5 metros, eu coloco uma PTUG. Mas se for sala e quarto,
quartos, por exemplo, eu coloco a cada 5 metros, certo? Então, se é a cada 5 metros, em vez de dividir por 3,5, eu dividiria por 5 aqui. 16 dividido por 5 daria 3, alguma coisa, né? Então, 3 tomadas, ponto de tomada geral, mais o quebradinho, mais uma, então teria 4. Então, perceba que se isso aqui, em vez de uma cozinha, fosse uma sala, em vez de no mínimo 5 pontos de tomada geral, eu teria 4, certo? 4 tomadas de uso geral. Entendido aí, meu aluno? Sem estresse, sem bronca. Lembrando a você que esta aula aqui faz parte do curso completo, certo? De instalações elétricas prediais, eletricista predial, teoria e prática. Então esta aula aqui faz parte do curso completo. E onde é que você pode ver esse e outros cursos, meu aluno? Todos eles fazem parte do projeto social, ok? Você pode ver todos esses cursos no Universo da Elétrica, ok? www.universodaelétrica.com. Ok, meu aluno? Então perceba, dito isso aqui, ó, muito importante, certo? Espero que você tenha fixado bem isso. Aí tem alguns pormenores, digamos assim, né? alguns casos peculiares. Por exemplo, se você tiver, vamos supor aqui, no banheiro, você vai fazer esse cálculo que a gente fez aqui? Não, a norma diz que no banheiro, por exemplo, você deve ter no mínimo um ponto de tomada de geral, certo? A uma certa distância que ela estabelece do box, certo? Então, você precisa ter no banheiro no mínimo um ponto de tomada de geral. Então, dispensa o que? Dispensa esse cálculo aqui. Colocou no mínimo um no banheiro, independente da dimensão dele, já está atendendo a norma. Ok, meu aluno? Sem estresse, beleza. Então veja, seguindo aqui o nosso curso, você fez o levantamento dos pontos de iluminação em PTU. Perceba, isso aqui foi os detalhes que eu lhe dei desse levantamento, certo? Tanto de tomada de luz geral quanto de ponto de iluminação. Depois disso, você vem para esse ponto aqui, meu aluno, atribuição de potência, tanto de iluminação quanto de PTU, certo? Este será o tópico de uma outra aula, que a gente conversará com bastante atenção, com bastante cuidado, que são pontos importantes que você precisa ter em mente. Qual o objetivo nessa série de aulas? É você pegar uma planta baixa qualquer, meu aluno, de uma residência, de um apartamento, por exemplo, e saber qual é a planta baixa desde o projeto, certo? De uma maneira fácil e compreensível. Projetar aquilo dentro das normas, dimensionar os disjuntores e os outros dispositivos de proteção e executar. Então, nosso objetivo aqui é esse: sair do zero e saber fazer isso tudo, ok? Conversaremos sobre divisão dos circuitos terminais, certo? Distribuição dos circuitos na planta baixa, certo? E depois disso, dimensionamento e instalação. Um ponto importante aqui, é que você fez esse levantamento dos pontos de tomadas e de iluminação, você vai agora atribuir potência, também de acordo com a norma. Então perceba, depois disso aqui, você já pode, certo? Você já pode ir à concessionária de fornecimento de energia, certo? De antemão desses dados, e perguntar qual o padrão de entrada que você vai receber na sua residência, certo? O padrão de entrada vai dizer, por exemplo, se você receber um circuito monofásico, né? Fase, neutro e condutor de proteção, circuito bifásico, fase, neutro e condutor de proteção, ou um circuito trifásico, que vai depender dessa potência instalada aqui, né? Lembrando que a gente falou aqui de ponto de iluminação e PTU. Além disso, numa residência vai ter o que? PTUI, ponto de tomada de uso específico, que vai depender evidentemente do seu cliente. E a norma diz, certo? Que qualquer equipamento que passe 10 amperes de corrente nominal tem que ter um ponto de tomada de uso específico. O que significa isso? Vai ter um circuito só para ele, só para aquele equipamento. Então tudo isso aí são detalhes que a gente vai explorar bastante neste curso, ok, meu aluno? Um forte abraço do seu amigo e professor Jadson Caetano. Até o próximo vídeo e vamos agradecer ao cameraman que está segurando aí a câmera da melhor maneira possível, certo? Aqui quando só pinga, é minhoca, é pichiriga, tudinho, urinhado. Não, Jesus, vai ver o dia que me matar.
Mas... Eu sabe, eu sou de seu, eu venho amanhã ou depois. Segura, irmão. Esse senhor que eu vinha, senta aí, isso aí é seu. Tá vendo? Pega o da irmã.